aquela situação em que você se encontra que o pet vai lá e faz o favor e engorda? Automaticamente tudo aumenta um pouquinho, né? Ou até mesmo quando o pet tá em fase de crescimento. Então você tem lá um animalzinho com 10 meses, tal, vai crescer aí até seus 12, 14 meses, enfim. E aí você vai acabar perdendo essa circunferência de pescoço. O que a gente faz para resolver? A gente pode utilizar aqui um pedacinho igual a este, aonde você tenha um botão numa ponta e na outra ponta você tem esse arquinho. E aí você consegue aumentar a circunferência e você pode voltar a utilizar aquela bandana que você tanto gosta e que o dó perder. Aí olha só, utilizando a agulha compatível com o fio que você for usar, e o fio a gente mantém o mesmo fio que a gente tem na peça que vai ser utilizada, tá bom? Aqui eu estou utilizando o fio de algodão, aqui é o Charme, a mesma cor, agulha 1,75. Eu fiz aqui um cordão de 15 correntes, que é o que eu preciso para me dar o tamanho que eu preciso alcançar para aumentar esta circunferência de pescoço. Então, aqui 15 correntes eu vou laçar e eu vou trabalhar exatamente o que eu fiz anteriormente. Nós vamos iniciar, na verdade, não laçando porque são pontos baixos, nós vamos iniciar fazendo uma carreira em pontos baixos ao redor deste cordão. Então, minha gente, vamos trazer a imagem um pouquinho mais para cá? A gente faz assim, ó, pula o primeiro e no segundo ponto você vai passar aqui a sua agulha, vai puxar uma alça e vai fazer o seu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, passa a agulha, puxa a alça, ponto baixo. E assim a gente vai preencher este lado do cordão, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ao chegar no último ponto, nós precisamos fazer uma quantidade de pontos maior no mesmo ponto de base para que nós saiamos deste lado e venhamos para este. Então, minha gente, no mesmo ponto de base, você vê eu fazendo o meu segundo ponto baixo, no mesmo ponto, o meu terceiro, no mesmo ponto, o quarto ponto baixo e para encerrar a sequência, no mesmo ponto, o quinto ponto baixo. Quando você tece 5 pontos no mesmo ponto de base, você passa a ter, então, a sua execução caminhando para o lado oposto do que você já teceu anteriormente. E é aí que você voltará a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até que você alcance mais uma vez, lá no finalzinho, aquele ponto inicial, aonde já haverá um ponto baixo tecido. Chegamos ao último ponto, que também é o primeiro ponto, na verdade, e nós estamos deste lado, mas eu preciso vir até aqui. Então, no mesmo ponto de base, eu farei mais um ponto baixo, mais 2 pontos baixos e para encerrar 3 pontos baixos, que totaliza 5, porque eu tenho um feito anteriormente deste lado e o ponto inicial. Puxo uma alcinha passando a agulha no primeiro ponto de base e aqui, veja só, ponto baixíssimo para encerrar esta minha primeira carreira. Na continuidade, eu faço 1, 2 e 3 correntes, porque eu trabalharei ponto alto. E para cada ponto de base, um ponto alto será tecido até eu chegar naqueles 5 pontos baixos da extremidade, aqueles que foram feitos todos no mesmo ponto de base, porque ali, mais uma vez, eu precisarei fazer uma quantidade de pontos no mesmo ponto de base para garantir que eu consiga fazer o contorno e sair de um lado e chegar no outro da minha execução. Ao alcançar o contorno, aqueles 5 pontinhos onde você dá a volta, sai de um lado e vai para o outro, você vai fazer para cada ponto de base 2 pontos altos. Então, o que antes eram 5 pontos baixos, nesta carreira virará 10 pontos altos. Então, você vê que eu tenho aqui 2, agora aqui eu tenho 3 e 4, na verdade 6, né? Porque eu já fiz 3 pontos, então tenho 6. Agora aqui,
7 e 8. E agora, 9 e 10. E você tem a sua agulha numa posição retinha, alinhada à direção que você vai tecer. E aí você volta a fazer um ponto alto para cada ponto de base, até novamente você chegar naquela sequência aonde você fez na carreira anterior 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando que na carreira anterior, como a extremidade é o início da carreira, você já tinha um ponto alto tecido. Então, na verdade, você vai fazer não 10, mas você fará 9 naquela sequência. Então, olha lá, tendo chego já na extremidade que vai receber novamente vários pontos altos no mesmo ponto de base, nós vamos aqui começar fazendo no primeiro ponto baixo da carreira anterior, 2 pontos altos. No segundo ponto baixo da sequência de 5 da carreira anterior, mais 2 pontos altos. No terceiro, 2 pontos altos. E antes de continuar, nós precisamos lembrar que a gente precisa fazer uma casa, que é quem vai manter a bandana fechada ao redor do pescoço para passar no botão. Então, nós sempre temos um botão de um lado, né? E a casa que vai do outro lado. A casa é assim, olha. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, eu preciso reproduzir isto na outra peça para que eu possa prender no botão. Senão, não vai adiantar muita coisa. Então, o que nós vamos fazer agora é assim. Um cordão de correntes, inicialmente, que seja de um tamanho suficiente para que passe o botão. Vai variar o tamanho, porque você pode ter um botão menor ou maior do que esse que eu estou usando, tá? Então, aqui pra mim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos ver se é o suficiente. Eu venho na base, puxo uma laçada e um ponto baixíssimo para eu aqui, ó, arrematar. Eu vou alargar. Eu acho que 12 será pouco, mas vamos ver. Vem aqui. Bem justo. Então, vamos colocar 15 pontos. Eu tenho 12, né? (13, 14 e 15. Vamos ver agora o que vai acontecer, se é o suficiente pra gente passar pelo botão. Agora é. Tá vendo? 15 pontinhos. Uma vez que você tenha determinado, então, a quantidade de correntes que você precisa, você vai revestir essas correntes. Então, você vai passar o seu cabo por cima desta peça, para você pegar este lado do seu cordão de correntes. E aí, minha gente, faz aqui uma correntinha para dar altura, porque senão fica tão difícil de movimentar, então é melhor a gente ter um espaço, né? Vamos ao redor do cordão trabalhar, eu aqui, pontos baixos. Então, eu vou trabalhando pontos baixos de modo que eu revista todo esse meu cordão de correntes. Também vai variar, porque se você tiver um cordão de correntes maior, você fará mais pontos baixos. E se você tiver um cordão de correntes menor, você fará menos pontos baixos. Tá? Então, aí vai ficar também a seu critério ir tecendo e ir observando se já está suficiente para revestir o contorno deste cordão por completo. Eu vou alargar aqui e olha lá, percebeu? Ficou totalmente revestido. Eu vou passar a minha agulha no meu ponto baixo inicial para que, com um ponto baixíssimo, eu encerre a carreira. Laço, voltarei a trabalhar este camarada aqui. Aqui já tá resolvido o assunto.
Então, no meu próximo ponto baixo da base, faço os 2 pontos altos, que é o que eu tenho que fazer mesmo. No próximo ponto, eu faço somente um ponto alto, porque o meu cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Então, passando a agulha na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo para arrematar e encerrar este assunto. E aí, olha, você tem a estrutura do que vai ser o seu aumento no pescoço do pet, né? Totalmente tecida. Após você ter feito a costura do botão na extremidade oposta à casa, você já pode utilizar para que você tenha um aumento da circunferência do pescoço. Então, aqui você está vendo que eu já estou ligando aqui tudo, né? Conectando aqui tudo. E olha lá, você aumentou nesse tamanho a circunferência do pescoço do pet. Gostou? Facinho, né, gente? Aí a gente não perde essas bandanas super lindas que a gente acaba fazendo pra galerinha.